Cris, que prazer te ter aqui. Felicidade enorme. Você sabe que além do carinho que eu tenho por você, eu tenho uma admiração gigantesca. A gente já fez alguns trabalhos juntas e eu sempre quero te ouvir. E agora eu quero que a nossa galera aqui te ouça. Porque é muito rico, muito, muito rico. Sempre. Acho que primeiro, né, quando você me convidou, eu pensei assim, né, foi a primeira coisa que eu te falei, quero, né? E a vida, ela tem valor pelas relações que a gente constrói e as pessoas com as quais a gente convive, né? Poder estar aqui com você hoje e com a tua audiência, né, tão qualificada, tão especial, é um privilégio enorme e espero, né, que de alguma forma a gente possa trazer insights ou a gente falar um pouco sobre o que nós vivemos de verdade e que isso ressoe, né, nos corações e mentes das pessoas. Amém, que lindo. Deixa eu apresentar você um pouquinho do seu trabalho para quem não te conhece. A Cris Ambon é doutora em inteligência organizacional. Eu quero fazer esse curso, eu já amei isso, né? Que legal. Mestre em administração e graduada em administração. Muito estudada. Já foi professora, uma pessoa que está sempre em busca de conhecimento. Isso é ótimo. Eu falei para a Cris, quando eu convidei ela para vir aqui, que é claro que a gente quer o conhecimento técnico, né? É muito importante a gente estar sempre se atualizando e buscando conhecimento de qualidade. Mas eu quero também você inteira, você mulher, você mãe, você amiga. A gente vai misturar tudo aqui, porque todos esses seus aspectos são muito, muito interessantes. Carreira acadêmica há 20 anos, então tem muito conhecimento. Por isso que você comunica tão bem, Cris? Eu acho que, assim, as pessoas dizem assim, né, o que você faz no mundo, né? O que você traz para o mundo? Eu acho que o que eu trago muito para o mundo é comunicar, né? E comunicar com... Sempre tive o intuito de trazer algo novo para a vida das pessoas. Eu estava recordando, né, ano passado, quando eu estava conversando com meu pai, assim, nesses últimos momentos que eu tive o privilégio de compartilhar com ele, e ele recordou que quando eu tinha 6 anos no colégio, me convidaram para ir ali no Palácio, na Cruz e Souza, o Rosado, para contar histórias para crianças. Então, eu tinha 6, 7 anos e eu fui lá contar histórias, ler histórias e contar. Então, as histórias, né, de vida, as histórias, contar histórias para as pessoas, sempre foi uma alegria muito grande para mim. E durante esses mais de 20 anos que eu tive o privilégio de estar em sala de aula, né, eu pude tocar e interagir com as pessoas e aprender com as pessoas nessa comunicação, que a gente sempre precisa ter um emissor e um receptor. Sim. Então, você está sempre aprendendo dentro desse processo. Né? É uma troca, né? Enorme, né? E muito significativa, porque tudo que a gente faz na vida tem a ver com troca entre seres humanos, né? Tudo. Tecnologias são pessoas para pessoas. E quando a gente vai tratar, né, de educação corporativa, que é o que eu trabalho hoje, né, sempre a transformação das organizações passa pelas pessoas, por processos e por valores. Então, a gente entender o que é o ser humano de uma maneira integral e como isso influencia a forma como ele vive, é a única forma, eu acho, da gente poder mudar a sociedade e mudar as organizações. Né? Perfeito. E aí, a sua atuação principal hoje é como consultora. E eu vou explicar exatamente o que você faz aqui, porque tem uma gama ampla, né, de frentes. E eu acho muito interessante que sempre que alguém me pergunta, tá, Milena, mas você trabalha com o quê? Eu respondo, quanto tempo você tem para eu saber tudo que eu explico ou não? E acho que todo mundo que é consultor tem esse viés, né? Como é que eu vou contar tudo? Como eu posso contribuir? Porque são tantas frentes, né, Cris, que a gente pode contribuir com conhecimento. E, tá, qual é a sua dor? Vamos ver qual é a sua dor. Aí eu te falo um pouco do meu trabalho. O consultor, para mim, é muito isso. Mas você, principalmente, você está envolvida com a Ambon Gestão, que é essa empresa que você fundou. Isso. E que cuida de uma infinidade de questões dentro das empresas. Me fala um pouquinho disso. Como que você pode ajudar uma organização? Então, eu já sou, ao longo dessa minha carreira como professora e como gestora também acadêmica que eu fui, eu também, já em paralelo, eu desenvolvi atividades de mentoria empresarial e de consultoria. Mas era mais ou menos uma atividade que era complementar ao que eu fazia, e até porque eu tinha, né, demandas dessas pessoas, dessas empresas que eu acabava interagindo nesse ecossistema de educação. Sobretudo quando eu fui para a área de inovação também, né, que Florianópolis foi estabelecida, né, como a capital das startups do nosso país. Né, então, eu comecei a ver ali uma oportunidade de eu colaborar ainda mais com a sociedade. Em 2019, final de 2019, eu decidi, olha,
tudo que eu já tinha que viver dentro da carreira acadêmica, né? Graduação, eu fui avaliadora do MEC também durante mais de 10 anos, né? Para validação e revalidação de cursos no país inteiro. E eu disse assim, eu quero agora contribuir com os empresários. E daí eu fundei a Zambon Gestão, aonde eu trabalho especificamente com serviços. Então, você não trabalha com produtos, com serviços. Por quê? Porque eu acho que é muito desafiador. No meu mestrado e no meu doutorado, eu trabalhei com serviços, né, sobre a criação de mecanismos mercadológicos, né, na graduação, entender a criação de valor dentro do processo. No doutorado, eu trabalhei sobre branding para marcas emocionais. E eu escolhi o serviço mais complexo para mim que existe, que é a hotelaria. Porque ela está aberta 24 horas por dia. E daí, o que eu gosto de trabalhar com serviços? Por quê? Porque eu não tenho uma previsibilidade, porque depende das pessoas. O melhor serviço que a gente vai gostar, que é aquele restaurante que você vai, que é do seu coração, que você se sente bem, que as pessoas te conhecem, perpassa sim por processos e fluxos, e você sabe isso tanto quanto eu, né? Todo o teu background corporativo, Wall Street, Poder e Cobiça, São Paulo. Uau! Esse outro planeta que eu habitei um dia. Que é maravilhoso, porque você é hoje essa mulher espetacular que está na minha frente, porque você veio de lá. A gente ainda habita, né? Mas com outra proposta. Isso. Que a gente nunca sai, deve. Continua sendo a minha forma de contribuir, mas agora eu não tô lá 100%. E com todo esse conhecimento, né? Eu acho que senso de retrospectiva histórica é tudo nessa vida. Tudo. Né? E eu pensei, cara, eu quero continuar trabalhando com serviços, e hoje eu trabalho com criação de valor em serviços para o mercado de alto padrão. Maravilhoso. Então, você vai dizer assim, olha, Cristina, qual é a tua carteira de clientes? Eu tenho clientes dentro da área de advocacia, o maior escritório de trabalhista do Brasil é meu cliente há mais de 4 anos. E eu tenho clientes também na área de arquitetura, decoração, medicina. Olha só. Porque é uma visão, né, onde eu vou estar centrada nas pessoas que eu atendo e nas pessoas que estão dentro da organização. E pessoas são pessoas, você não fica restrita a um segmento, né? As pessoas me perguntam muito, mas qual segmento você é especializada? Eu sou especializada em seres humanos. Uma organização é um ecossistema de seres humanos. Sim, mas eu acho que tem um aspecto aí que você não pode... Não sei se... Obviamente, você é uma mulher muito inteligente, você tem consciência disso. Que isso vem uma capacidade de adaptabilidade nossa de o quê? Quando eu vou atuar, né, junto como consultora, como mentora empresarial, né, eu trabalho C-level, né, com os fundadores, os sócios, e depois isso acaba desdobrando para a diretoria. E a gente acaba trabalhando com team building, sobretudo quando a gente vai trabalhar sobre planejamento estratégico, por exemplo. Né, e como eu vou desdobrar esse planejamento estratégico ao longo do ano. Então, uma visão muito na administração me deu isso, né? No sentido de eu preciso compreender que tem que ter uma intencionalidade no que eu estou fazendo, e quando eu sei para onde eu estou indo e quais objetivos eu quero alcançar, eu preciso conquistar as pessoas para que elas entendam e tenham a mesma visão do que o que elas fazem todos os dias é o que vai criar essa realidade. São muitas pequenas coisas que criam esse grande. E daí, dentro desse processo, eu pensei assim, cara, que a nossa adaptabilidade... Quando eu vou trabalhar com segmentos tão diferentes, nós precisamos mergulhar dentro desse segmento. Precisa, com certeza. Que é uma capacidade analítica que eu tenho, que você tem, de o quê? De estudar mercado, contexto, variáveis. E um interesse também, uma curiosidade, né? Que é nata. Peraí, eu nunca trabalhei com esse segmento, mas eu tenho vontade de mergulhar, tenho coragem. Porque eu já tive alguns clientes. Eu tive um ano passado que eu pensei 10 vezes antes de pegar. Que ele era uma startup de sustentabilidade. Sim. E eu tinha zero experiência com empresas desse ramo. Zero. Já, claro, atuei dentro de empresas que tinham o pilar da sustentabilidade muito forte, mas não eram empresas para divulgar a sociabilidade como um todo, a sustentabilidade como um todo. E eu, a princípio, o Cris falou, eu não vou pegar, porque eu não conheço. Depois vem aquela pulguinha, né, me coçando. Não, peraí, mas é uma oportunidade de eu estudar, de eu conhecer, de eu me aprofundar. E aí... eu fui da seguinte forma, queridos, estou disposta, sim, tenho conhecimento amplo, mas vou ser bem honesta com vocês que eu vou estar aprendendo muita coisa. Preciso entender o mercado. Preciso entender o mercado e conto com vocês para me ajudar com isso. Até linguagem, Cris, tinha linguagem que eu não tinha. Total. Não tinha. E eles toparam, embarcamos nessa e foi uma grande troca, né? Então, eu concordo com você, não dá para pegar as coisas de forma leve e superficial, de, não, seres humanos, então fazemos para qualquer um. Não. A gente precisa, sim, se aprofundar, mas essa vulnerabilidade de fazer, não sei, não conheço, estou disposta a aprender, você também me ajuda? Acho que é o que faz você, por exemplo, conseguir atuar em tantos segmentos, né? Eu acho que do ponto de vista, né, a gente sempre fala de hard skills e soft skills, né? Esses anos todos dentro da academia, né, esses 20 anos dentro de sala de aula, eu lecionei muitas disciplinas diferentes.
sobretudo na área de estratégia e marketing. Em 2016, 2015, eu comecei a entrar num mundo novo, que foi esse mundo de inovação. E, né, eu sou muito grato, um grande amigo meu, Renato, era diretor na época dessa instituição. E você vai achar engraçado, eu como administradora, eu estava dentro de um centro de ensino, onde a vocação ali era criatividade. E eu fui dar gestão do design, eu administradora. Eu dei aula para o curso de... numa área mais de storytelling, que está muito aderente ao branding, né? Eu fui dar aula eu fui mostrar para esses alunos de design de jogos, por exemplo, como é que eles poderiam criar dentro desses jogos e dentro desse ambiente onde eles estavam imersos, uma visão para conquistar as pessoas, para envolver as pessoas. Então, a sociedade, eu acho que é muito isso hoje em dia, né? Ou deveria ser. As pessoas deveriam trazer o que elas têm de melhor de mãos abertas para co-criar juntas. Sim. Sem superficialidade, né? Eu brinco, né? A gente precisa se desnudar, metaforicamente, e mergulhar naquela piscina. Então, esses anos todos, né? Estudando em profundidade, mercados, minhas disciplinas sempre eram muito práticas, então os meus alunos, eu colocava eles em contato com quem estava fazendo sempre, seja por palestra, seja pelos trabalhos principais do semestre, e ali eu aprendia o tempo todo. Né? Então, eu vejo que hoje, né, como formação da academia, né, eu defendi meu doutorado, eu estou com 46 anos hoje, eu defendi meu doutorado com 30 anos, né? Mas a gente não para de estudar nunca. Menina. Não sei se eu era uma menina, né? Eu tinha lá, né? Eu tinha o Carlos Eduardo, que era muito pequeno, né? Eu comecei a fazer esse doutorado, o Cadu não tinha 1 ano ainda. Quantos anos ele tem hoje? Ele tá com 20 anos. Ai, um filho de 20 anos. Eu tenho um filho de 20 anos. Coisa maravilhosa. Quase 1,90 m, lindo, entendeu? Espetacular, e que eu tenho muito orgulho pelo homem que ele é, né? Um homem com capacidade de amar e com uma... virtudes. Empatia maravilhosa, assim, como ser humano, né? Então... Essa é a sua grande conquista, Cris, você acha? O meu filho? É uma das minhas grandes conquistas. Os relacionamentos... Eu sou canceriana, né, Milena? Então, assim, os meus relacionamentos, eles são todos de longo prazo, assim. Os meus amigos são amigos da vida, né? E eu tenho eles como um tesouro muito grande que Deus me deu, que a vida me deu. Então, eu acho que os relacionamentos, né? Eu acho que esse casamento que eu tenho, né, com o André, esse relacionamento de metade da minha vida, 23 anos eu tô com ele, esse meu filho, os amigos que eu tenho o privilégio de fazer, né? Eu acho que as conexões que a gente cria... Isso é muito sério para você, né? Muito. Isso, para mim, é vital. Para mim, os projetos nos quais eu me envolvo, se eu não corroboro com os valores do que as pessoas estão fazendo, eu não vou me engajar naquilo. Porque eu compreendo que eu não vou conseguir entregar 100% do que eles precisam. Então, há uma curadoria nesse sentido também de escolher hoje, né? Isso é um privilégio que eu tenho consciência, escolher os lugares onde eu vou estar. Lugares especialíssimos como esse que eu tô hoje. E como é bom poder fazer isso, né? A gente poder escolher com muita consciência. Isso é luxo. O que a gente quer fazer parte, onde a gente quer estar. Cris, eu tô pensando aqui em toda essa experiência que você tem com empresários, CEOs, né, executivos de alto padrão. Você convive muito com essas pessoas. O que você acha, o que você diria pra gente aqui que são características primordiais para... Eu não quero usar a palavra para ter sucesso, porque o termo sucesso é tão relativo que eu acho que as pessoas confundem, né, com conquistas, com resultados. Mas para sobreviver de uma forma saudável nesse meio, porque não é para todo mundo, né, Cris? Tá? Não. E acho que as pessoas não têm tanta clareza disso. Às vezes elas acham que é só querer. Qual que é o perfil, Cris, que você encontra? Eu tenho uma coisa que é engraçada, né? Eu sei que nós temos uma audiência aqui que ela é de sobremaneira feminina e muito especial, né? E eu, dentro dessa minha trajetória, a grande maioria dos meus clientes são homens. Que é curioso, né? Até pelos segmentos que você atua, eles ainda são predominantemente masculinos? Eu trabalho muito com mulheres, né? Então, eu tenho diretoras que são mulheres dentro dessas equipes, né? Coordenadoras, gerentes, mas geralmente no topo, né, nós temos ainda mais homens. E isso é uma coisa que, se você parar para pensar, né? Quando eu entrei na faculdade ali, né, 96... os bastiões que eram o exemplo para mim
dentro da administração, eu vim da ESAG, que é uma escola muito tradicional daqui de Florianópolis. Então, eram todos homens. Daí, eu fui procurando, dentro das minhas leituras, e você vai adorar isso, porque tem tudo a ver com Soul Bill e com Portal Ela e tudo isso. Eu queria ter referências que fossem mulheres. E daí eu descobri uma mulher maravilhosa, a qual eu sou muito grata, chamada Anita Roddick, que criou, né, que fundou uma das a primeira, não era totalmente clean beauty, né, mas quando você fala, né, sobre a The Body Shop, ela, do que podia ser mais clean beauty naquele momento... Era uma referência? Foi o que ela entregou. E daí eu encontrei na biblioteca da ESAG um livro chamado Meu Jeito de Fazer Negócios. E eu devorei aquele livro em 2 dias. E ali eu comecei a ter uma referência para mim de mulher forte. Amei essa história. E tanto que quando ela faleceu, ela teve câncer, eu sofri muito, porque eu me relacionava com ela como se ela fosse, para mim, uma mentora. Né? Então, e foi, de fato. E depois eu tive uma outra mulher que, para mim, foi uma referência também, que foi... tinha um livro, nos anos 90, que era muito famoso de marketing, chamado Relatório Popcorn, que era Fate Popcorn, e que, né, todos os bastiões, né, o Kotler era o... Né, na primeira fase, o papai me deu todos os livros de marketing para eu ler. Eu fui ter marketing só na 4ª fase. Quando eu cheguei, eu já tinha lido as bíblias. Já sabia tudo. Não sabia nada, mas né, eu achava que eu sabia. Isso que é interessante também, né? Eu achava que eu sabia muita coisa, mas não sabia nada. E daí eram homens. E daí, quando eu li esse livro da Fate Popcorn, eu pensei assim, cara, mulheres sendo referência dentro do marketing também, que legal. Então, nós tínhamos, e ainda temos, uma sociedade, que bom, né? Teve a Soraya, que é um referencial, né? Pioneira. Pioneira, e pela visão, por tudo que ela faz, né? E como ela faz. E daí você vai dizer assim, o que é melhor, é o homem ou a mulher? Todo mundo é fantástico, e as pessoas se complementam. Então, não tem que ter essa competição, ao meu ver. Mas também... quando você fala sobre essas características que você tem que ter para você estar no topo e você ser bem-sucedido, do ponto de vista objetivo, as organizações, elas têm que ter lucratividade. Sim. Elas precisam ter governança, elas precisam sobreviver, elas precisam mudar a vida das pessoas que trabalham dentro delas e a sociedade como um todo. Esse é o mundo Disney, né? Então, esse seria você conseguir todas essas coisas. O que eu vejo de pontos em comum desses homens e mulheres que eu tive o privilégio de conviver esses anos todos? Primeiro, uma vontade de criar algo que impacte a vida das pessoas. Num primeiro momento, de quem trabalha dentro do negócio e depois de quem está fora. Segundo, uma inquietação absurda de buscar conhecimento e aprendizado em todos os lugares. Não só na academia, mas em todos os lugares. Terceiro, uma capacidade de resiliência e de levantar rápido dos tombos, muito rápido. É o antifrágil, né? E quarto, gostar de pessoas. Eu não conheci... mas Cristina, tem fulano, Beltrano, não sei o quê, você está demitido. Né? Mas, assim, sucessos a longo prazo de CEOs, né, ou líderes que não gostam de pessoas, eu não vi. Não existe. Eu não vi. Pode até ter, né? Toda generalização é burra, né? Mas eu digo, eu não vi. Então, esse real interesse pelas pessoas, ele perpassa de você criar um produto ou um serviço... Principalmente um serviço, acredito eu. Que tenha valor para as pessoas. Sim. Então, não importa o que eu acho. Quando eu vou num restaurante, eu gosto de tal coisa. Será que eu sou o cliente do restaurante? E esse é uma grande armadilha que, às vezes, quando a gente começa... eu vou abrir um negócio e eu faço com base no que eu quero. E não interessa o que eu penso. O que interessa é o que o cliente pensa. Então, esse ponto de vista, né, que é o vocativo, que é o que vai me levar a tomar as decisões, não pode ser baseado no que eu penso. Tem que ser no que ele pensa. E como é que a gente sabe o que o cliente pensa? Porque eu vejo as pessoas cometendo outro erro aí, que eu acho que ele pensa assim, não, eu conheço meu cliente. Eu conheço meu cliente, ele tem esse perfil, eu sei o que ele pensa. Eu teria que ir atrás de dados mesmo, Cris? Como é que é? Eu vejo assim, né? Quando eu comecei a entrar nesse mundo de inovação, né? E daí, dentro dessa instituição de ensino que eu era gestora, eu fui para dentro da ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, eu fui para dentro do Link Lab, nós éramos a única instituição de ensino que estava lá dentro, e eu comecei ali a desenvolver programas
Porque ali você tem corporates, que são as empresas que mantêm, né, essa pré-incubadora, e você tem também as startups que vão ficar lá dentro. E o que são startups, né? Ninguém tem a obrigação de saber, né? São empresas que elas não têm um modelo de negócio delas já comprovado e testado. Elas estão numa versão beta do que seria uma empresa. E elas estão ali tentando buscar o quê? Né? As dores do cliente, o que elas vão fazer, como é que elas vão entrar dentro do mercado, qual é o diferencial que elas vão ter. E ali dentro, eu pude vivenciar o quê? Entender que o mundo de hoje, ele precisa de experimentação. Eu vou fazer e vai dar certo de primeira. Esquece. Muito difícil isso acontecer. Eu nunca vi, entendeu? Às vezes é um golpe de sorte. Sorte existe também, tá? Existe. Já aconteceu com algumas grandes empresas, inclusive. Total. Né? Mas se eu também não vejo valor dentro daquilo, eu não perpetuo... Isso. Eu vou ter... Não é sustentável. Sabe o One Hit Band? Né? Sim, então, grande sucesso e... Né? Tipo, Big Brother. Né? A pessoa ganha e depois... O que eu vou fazer? Qual é a cauda longa desse negócio, né? Então, quando eu entrei dentro desse ecossistema de inovação, e também tive o privilégio de lecionar disciplinas na área de criatividade, então, processo criativo, criatividade de inovação, gestão do design, eu pude colocar junto à minha formação de administração, que era muito clássica, eu pude entender esse mundo de experimentação. E o que está no centro desse mundo de prototipação que eu compreendo? O design thinking. Então, o design thinking eu tenho ali, né? Primeiro, ele é autocentrado no cliente, nas experiências do cliente, e daí vem todas aquelas coisas, né? Eu quero entender um pouco mais sobre isso. Simon Sinek, Golden Circle, propósito. MVP. Então, eu não vou pegar e apostar todas as minhas fichas e todo o meu dinheiro em algo, e muita gente faz isso. Antes de testar. Isso. Então, vamos dar um pouquinho... Eu vou te usar como consultora aqui para nossa galera. Eu estou à disposição de vocês. Vamos pensar que alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, esteja querendo abrir um negócio, um projeto, um serviço, prestar um serviço. Perfeito. Qual seria o primeiro passo para ela entrar com essa dinâmica, com essa intenção de testar? Porque eu vejo muitas pessoas fazendo o contrário. Como você falou, eu já sei... Eu já conheço tudo, eu já sei qual é o produto perfeito, eu já sei quem vai comprar de mim, eu já sei a localização. Então, eu faço um alto investimento, não só financeiro, como também de energia. Eu coloco toda a minha energia naquilo. E aí, quando o mercado me diz um grande não, eu desabo. Isso. E assim, como assim resiliência? Eu não tenho como me recuperar. Que Deus não é bom comigo. Deus não é bom comigo, eu não nasci pra isso. Aí eu sou péssimo. Eu sou péssimo. E sair desse buraco, que acaba sendo um buraco muito profundo, porque teve muito investimento ali, é muito difícil, é uma nova escalada. Então, como que seria... Explica o que é um MVP, como seria um ambiente de teste, dá um pouquinho de contexto. Vou falar sobre tudo isso. Eu só vou dar um passo antes, que é um passo importante. Eu vou fazer uma propaganda aqui do Portal Ela, que é o seguinte. Antes de tudo isso, eu tenho que ter autoconhecimento. Tá? Então, eu preciso entender o que eu trago pro mercado. Então, assim, o que eu tenho de diferencial, de conhecimento prático, de conhecimento teórico, de aplicação. O que eu trago para isso? De diferente. Esse é o primeiro ponto. E para isso eu preciso me conhecer. Se a pessoa não se conhece, como é que ela vai se apresentar para o mundo e dizer assim, pega na minha mão, porque consultoria é isso, né? E não é que eu vou fazer pela pessoa. O meu processo, a minha metodologia, tanto na mentoria quanto na consultoria, não é de eu escravizar o cliente e ele achar que ele não pode dar um passo se eu não estiver junto com ele. Eu brinco, né? Durante todos esses anos eu trabalhei com andragogia, que é educação de adultos. E eu brinco que a andragogia dá autonomia. Isso. Eu preciso dar ferramentas e empoderar a pessoa de verdade. Não é só, vamos correr, vamos... Entendeu? Nada contra. Não é só motivacional. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Não dá um pulo ali, Cris? Não dou pulos, meu amor. Não dou pulos. Eu abraço, adoro abraçar. Bens a Deus. Adoro abraçar, mas eu não dou pulo, eu não berro, eu não faço nada disso, tá? E também não tô julgando quem faz. Não, só não é a sua cara. Não é a minha cara e não é só isso. Eu compreendo, né, com todos esses anos, de que isso não permanece. Isso cria um glimpse, que é uma faísca, e isso não tem. É bem-vinda em alguns casos, mas que, de novo, não é só aquilo. Eu posso tirar a pessoa da letargia, eu posso tirar a pessoa de um momento muito ruim que ela viveu. Sobretudo em momentos de transição de carreira, né? A gente precisa compreender que a lógica, né? Se a pessoa ela começou no mercado de trabalho e ela era CLT, ela tinha uma estrutura preparada para ela trabalhar.
E quando ela vai ser empreendedora, independentemente do tamanho da empresa ou do capital semente que ela tenha para criar essa empresa, ela vai trabalhar como nunca na vida dela. Sem estrutura. Ela vai ter que criar, né? Quando ela dá conta, né, Cris? Porque muitas dessas pessoas não encontram tempo, oportunidade de criar estrutura. E aí acabam se embolando num esquema. Que é eu presa, né? Isso. Eu faço tudo, né? Mas por isso a importância de um passo para trás do autoconhecimento. Eu preciso ter um autoconhecimento e eu preciso pensar assim, olha, o que eu quero entregar? E daí eu vou fazer um MVP. O que é um MVP? Né? A gente brinca que é a máxima vergonha possível. Né? Adorei. Né? Máxima vergonha possível. Que eu estou disposta a passar. Por quê? Porque eu vou criar um desenho que é básico daquele negócio que eu quero criar e eu vou juntar aquilo com fita crepe, com cuspe. Mas deixa eu só te interromper de novo para dar contexto para quem não entende. MVP, a sigla, de fato, quer dizer o produto mínimo viável. Então, o que seria um produto ou serviço mínimo viável para eu poder implementar, para eu poder lançar para o mercado com o mínimo de desgaste emocional, estrutural e investimento? Perfeito. Né? Então, eu vou pegar a funcionalidade principal, a lógica de funcionamento desse produto mínimo viável e eu vou fazer o quê? Eu vou testar. Ótimo. Nesse primeiro momento eu vou testar, Cristina, o que é? O ideal seria que fosse um mercado o mais próximo possível. Controlado daquele que eu quero que eu almejo, que eu quero alcançar. Então, isso que eu vou fazer, beleza. Então, esse testar, ele é muito importante, por quê? Porque eu vou ver ali com um investimento não tão grande de tempo, porque é uma versão beta que está em desenvolvimento, eu vou conseguir desenvolver um modelo de negócio que, quando eu realmente estiver com os meus clientes reais, eu já vou ter errado coisas básicas que eu não vou fazer ali. E daí eu não vou me queimar. Então, às vezes, qual é a forma de eu fazer isso? Vamos pegar um exemplo prático que muitas da nossa audiência pode estar querendo. Eu quero ser palestrante, por exemplo. Eu tenho um conhecimento embarcado, importantíssimo, eu quero ser palestrante. Acho muito complicado pessoas que vendem curso dizendo que a pessoa pode ganhar até 20, 40 mil reais por mês dando palestras. Né? No primeiro momento, você vai dar muita palestra de graça. Perfeito. E tá tudo certo. E por que tá tudo certo? Porque você vai ver como você se sente. Tá testando. Você tá testando e você tá vivendo dentro de você. E aquilo que te prepara para essas grandes arenas que você vai estar. E até mesmo para você ver se é o que você quer. Porque às vezes a gente faz uma... Né? Acho que você já deve ter vivido isso. Todo mundo viveu isso. Muitas vezes. Uma ideação de alguma coisa que na prática você diz assim... Não faz sentido pra mim. Você precisa vivenciar pra ver que não era pra você. Cris, eu amei que você trouxe isso, porque a gente só escuta o contrário. Que bom que você trouxe esse ponto. Mas eu sou contra a cultura, eu sou polêmica. Graças a Deus, porque assim, tá muito em alta. Você vai ganhar X. Comece agora, em 2 semanas, você já vai estar produzindo tal. E isso... Mas você sabe de onde deriva isso, né? De onde? Isso deriva... Bom, grifo meu, né? Minha visão. Isso deriva de uma sociedade onde a gente está hoje, de que as coisas elas são muito rápidas e muito instantâneas. Quando a gente começa a trabalhar de negócios, e você vai falar de negócios escaláveis, que eles usam tecnologia, por exemplo, você, e com né, esse celular, né, que esse mini estúdio que você tem, ao alcance de todas as pessoas que podem comprá-lo, elas pensam que é tudo muito fácil. Porque nós estamos num mundo hoje de que as pessoas compreendem que elas podem criar um looks, e daí eu vou falar de branding, né? Isso não é branding, mas isso é só você criar uma carapaça, e eu vou criar um canal, eu vou criar um site, eu vou criar um perfil, eu vou alugar coisas para dizer que sou muito bem sucedido, eu vou alugar um Airbnb, vou dizer que é meu, eu vou alugar um carro, vou dizer que é meu, eu vou alugar bolsa de luxo, porque hoje tem esse serviço. Não sei se você sabe, manda para o Brasil inteiro. Sim. Eu vou alugar uma bolsa para dizer que eu sou aquilo. E eu estou mostrando símbolos de poder para aquelas pessoas e elas pensam, eu também quero. E daí eles incentivam muitas dessas pessoas a dizerem, não seja mais CLT, e eles pegam essa verba rescisória e gastam nesses masterminds, nesses cursos, ou para almoçar com alguma pessoa, né? E que ela acha que ela está em contato diretamente com aquela pessoa, vai ser o toque de Midas, e ali a vida dela vai mudar. Eu e você, né, que estamos muito bem para a nossa idade, mas que já temos um pouco mais de trajetória percorrida, a gente sabe que não é assim que funciona. E que eu preciso ter entrega de verdade. E não é uma entrega que eu faço uma vez num evento. É uma entrega recorrente.
Então, é muito complicado hoje, e né, tuas filhas, meu filho, nós mostrarmos para eles que é isso que está acontecendo nesse contexto agora, mas que isso não se sustenta a médio e longo prazo. Porque ele não tem o quê? Ele não tem uma fundação. Então, eu quero né, ser um palestrante, eu quero trabalhar com consultoria, eu quero ter serviços, eu quero abrir uma lavanderia, entendeu? Que vai ser diferenciada, que eu vou focar em tênis, né? Porque sneakers hoje é uma coisa, né? E uma coisa muito cara. Sei lá, tô viajando. Então... Já deu uma ideia de um negócio excelente, gente, com um mercado maravilhoso. E você pensou assim, como é que eu vou passar isso? Primeiro, né? O que eu vou entregar de diferente? Depois, quem vai estar junto comigo? Mesmo que seja eu presa num primeiro momento, eu tenho que fazer todas as coisas sozinhas. Parcerias, referências, mentores, exemplos. Não precisa ser do teu segmento, tá? Prestadores de serviços. Prestadores de serviços, porque você não precisa hoje, né? Essa lógica, isso mudou realmente. Antes a gente achava que para ter empresa, eu tinha que ter a sede. Perfeito. Eu tinha que ter... esse estúdio tem que ser meu. Um lugar físico, com a fachada. E não necessariamente, né? A gente tem uma série, né? Coworkings, profissionais que prestam serviço para mais de uma empresa. Né? Eu me lembro tinha a Lala Desenheisling, que trabalha com inovação também. Lá nos idos de 2012, 2014, eu fiz uns cursos assim, bastante disruptivos também, do Charles Watson, de inovação. E a Lala trouxe um conceito de fluxonomia 4D. E daí, bizarro, né? Então, o que tinha a ver com isso? Ela falava sobre você criar negócios usando espaços que já existem. Naquele momento, em Manhattan, por exemplo, gostamos, né? Adoro, né? Meu animal espiritual, Nova York. O que eles estavam fazendo? Os restaurantes que tinham um gap entre a hora do almoço e o jantar estavam meio que locando para as pessoas trabalharem lá. Genial. Então, assim, né? Se você parar para pensar o modelo de negócio do Starbucks, né? Então eu tinha que ter o trabalho, a casa e o Starbucks. Seriam os 3 lugares principais da vida das pessoas, né? Com esse barista supostamente sabendo seu nome, sabendo... a cada esquina, para você ter essa mobilidade também. E foi o começo do fim para eles. Foi o começo do fim. Foi o começo do fim para eles, né? Eu sei, essa história do Starbucks, né? Eu brinco, né? Que uma outra coisa que eu sempre trabalho muito é a questão de marcas emocionais, né? Então, Love Marks. Eu amo esse tema. E daí... Aliás, esse livro é maravilhoso. Esse livro formou meu caráter. Formou meu caráter também. Eu li no comecinho da faculdade, eu pensei, meu Deus... Ele era lindo, né? Do ponto de vista imagético também. Lindo! Aquela capa vermelha, lindo! Né? E todo cheio de imagens que atravessam a alma da gente, né? A imagem mesmo não era só bem escrito, porque ele era criativo na linguagem, mas o impacto visual dele, para quem gosta de marketing, era uma bíblia. Total, né? E você parar para pensar que o quê? Que as pessoas se relacionam com as marcas, e esse é um grande segredo que que a tua audiência pode ouvir, que eu preciso me conectar com com esse meu público de uma maneira não só racional. Eu tenho que entregar atributos racionais, né? Se for essa lavanderia, ela tem que cumprir os prazos, ela tem que ter um bom atendimento quando eu chego lá, ela tem que ter um bom, né, hoje em dia, do ponto de vista de comunicação ali, né, em algum mecanismo WhatsApp, o que for, tem que ser de bate-pronto. Mas que outra camada eu vou criar nessa marca, onde as pessoas... A gente não fala mais em fidelidade hoje em relação a marcas, né? Isso é uma utopia. Mas a gente fala sobre eu preferir, ou eu prestigiar, ou eu criar comunidade em torno. Ser o embaixador da marca. Isso é... E daí, o que eu vou criar? Né? Quais são os mecanismos? Eu posso ter uma lavanderia, mas eu posso estar em eventos que fazem sentido para esse meu público. Eu posso, de alguma forma, dentro da minha prestação de serviço, criar algum diferencial que faça com que a pessoa seja surpreendida. Eu crio, por exemplo, eu posso fazer isso dos sneakers, mas eu também vou ser sustentável. Então, ao invés de você trazer as suas sacolas, eu vou te dar uma sacola que você leva e traz. E que já tem uma identidade visual, que quando eu olho a sacola dentro da minha área de serviço, ou do meu quarto da bagunça, sei lá o que essa pessoa tem, ela vai dizer assim, opa, preciso levar meus sneakers lá. E daí eu já crio um link com isso, né? O Steve Jobs, né, que foi o cara que criou, né, esse conceito de luxo em tecnologia, ele sempre foi obcecado
tanto pela questão das embalagens, quanto pela questão de como que era a experiência de interação das pessoas com aqueles produtos. Então, é um exemplo disso. E quando a gente vai para o mercado de alto padrão, de luxo, né, a gente vê daí o império disso. Só que é muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tenho lá, né, na Haute Couture, por exemplo, né, a referência disso, eu tenho marcas hoje que são de luxo, na moda, por exemplo, e que não estão mais entregando toda a qualidade que elas entregavam. E daí eu preciso entender que, para esse mercado, a qualidade é um pressuposto básico. É um pressuposto. Agora, Cris, eu adoro que você dá exemplos tão práticos, né? Você é muito você entrega mesmo, é uma aula isso aqui. Mas eu tenho uma pergunta, porque eu acho que as pessoas vão estar pensando isso. Agregar valor, então, nesse sentido, de agregar valor mesmo. Qual que é a sua proposta de valor para o cliente? Como que você vai se conectar? Como que você não vai sair da cabeça dele? Sim. Isso é algo só disponível para empresas de alto padrão ou não? Não. Eu penso que isso tem que estar dentro do DNA do negócio. Quando eu vou estabelecer isso, eu já tenho que colocar como um pressuposto. Vou dar um exemplo daqui de Floripa, a Pão à Mão, por exemplo, ali do Santa Mônica, né? Eu já tive o privilégio, quando eu era gestora, de chamar, né, a fundadora para ir palestrar dentro de uma semana lá acadêmica e falar sobre empreendedorismo feminino. Que legal. Então, a Pão à Mão, ela por exemplo, é uma empresa onde todas as pessoas que trabalham lá são mulheres. E que te atendem, toda a cadeia deles é baseada, né, em relações estabelecidas e construídas ali de mulheres. Então a gente tem todas as empresas com mulheres. Não, esse é um diferencial que ela escolheu. Deles, claro. Deles, né? Então, mas os produtos... Você já foi lá? Cara... Maravilhoso. É muito perigoso, né? Porque é muito bom. É perigoso. É muito perigoso, porque é muito bom. Então, quer dizer, eles entregam um serviço, um sabor absurdo. Só que eu crio mais uma camada de valor quando eu trabalho com sustentabilidade, que eles trabalham, né? Eles não trabalham com plástico lá dentro, eles têm sacolas retornáveis desde o começo, quando ela abriu. Hoje já tá não sei, né? Mas eu acho que ela já tá numa versão 2.0, 4.0 do que ela fez. Eu vou lá desde o começo. Então, assim, antes era self-service, hoje não é mais. As coisas estão todas lá embaladas. Eu tenho coisas que eu só encontro lá porque são receitas autorais delas. O pão das padeiras, nananã. Então, eu crio ali uma afinidade. Ou, esse aqui é o detalhe, ou uma rejeição para quem também não gosta. Mas eu me posiciono. Ótimo ponto. Esse pequeno empresário, então, ele tem que ter uma disponibilidade, uma disposição para também criar rejeições. Sim. Porque a pessoa, a marca que fica em cima do muro, querendo agradar todo mundo, ela não consegue se posicionar dessa forma, certo? Isso é um pré-requisito. Eu acho que, hoje em dia, todo mundo, né? Você senta com alguém, né? E daí você vem... Eu via muito isso dentro do processo de prototipação com os alunos durante esses anos todos. Eu dizia que é o público-alvo. Eles diziam, não é todo mundo, prof. Isso. E daí eu dizia assim, querida, se é todo mundo, não é ninguém. Não é ninguém. Por quê? Porque as pessoas não vão se conectar. Eu brinco que assim, né? Como, de uma maneira bastante didática, né? É como se você tivesse sabe chuveiro de casa de praia da avó? Que daí tem aqueles buraquinhos, os buraquinhos estão tapados. Que pinga. E daí pra você tomar banho, você tem que tomar, tipo, giratório, sabe assim? Então, quer dizer, quando você não tem foco de, né, a segmentação, quem eu vou atender, eu tenho uma experiência do banho giratório, entendeu? É péssimo. Porque eu não vou... Ninguém vai dizer assim, eu prefiro essa marca. Eu me conecto com essa marca. Pô, mas do quê? Cara, de qualquer coisa. De qualquer coisa. Né? Eu estava semana passada numa das grandes empresas de tecnologia que a gente tem no Brasil hoje, facilitando o planejamento estratégico de marketing corporativo deles. Né? E nós estávamos falando sobre, né, marca monolítica, quer dizer, eu tenho uma marca para todos os produtos, não tenho, como é que é isso? E quando nós estávamos falando sobre eu não ter uma marca só que cabe em todo esse guarda-chuva de produtos, eu tenho a possibilidade ali de me conectar com os mercados, e são mercados diferentes no caso deles, de uma maneira mais personalizada, entendendo e entregando. Porque, sabe quando você recebe aqueles e-mails de spam, que eu espero que você receba cada vez menos, e daí falam assim, o senhor, ou te mandam coisas de Viagra, por exemplo. Não, já recebi coisa do Corinthians. Que eu tenho aversão ao Corinthians e me mandam coisa do Corinthians. Perdemos 50% da audiência. Você tá se posicionando? Você tá se posicionando.
Não, mas já diversas vezes. É um erro. E aí é erro do quê? De análise de dados, não só de posicionamento. Total, né? Mas daí é o básico do básico. Porque hoje em dia você básico. tem, né? Nós temos até IA fazendo isso, né? Sim. E onde você usa os algoritmos e você consegue daí, né? Quando a gente vai falar de, por exemplo, eu quero atingir o meu público. Eu quero que as pessoas conheçam mais o Ela. E daí você vai poder usar geolocalização para fazer isso, você vai usar... Né? Hoje, quando a gente aprendeu marketing, você lembra? O que ainda resiste da era Kotler? Me fala, Cris. Isso é uma baita pergunta, é uma pergunta muito polêmica, né? Vai ter gente que vai querer que eu morra. Mas quando você vai falar do Kotler, o Kotler ele é o pai do marketing moderno. A gente precisa compreender que o marketing ele foi criado na Inglaterra, mas ele realmente encontrou seu reino nos Estados Unidos. Né? E por que nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos você está falando sobre uma economia de consumo. 100%. Né? E que eu adoro, né? Eu adoro como fenômeno, né? Como fenômeno, como meio que um zoológico social de você compreender como é que as pessoas interagem ali dentro. É um grande estudo, né? É um grande estudo, né? Você vai dizer assim, você adora ir para a Europa, eu adoro ir para a Europa, mas eu adoro ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá é a Meca. E quando você fala de Nova York, por exemplo, por que é tão icônica? Porque você tem toda uma indústria de cinema que é centrada nos Estados Unidos e que nós consumimos a vida inteira, que muitos dos sonhos, e o sonho americano, né, ele foi plasmado lá, e eu penso assim, cara, quando eu entro, ou quando eu chego pela primeira vez, é como se eu já conhecesse, porque aquilo me é muito familiar. Muito intimamente familiar. Isso, então assim, você vai dizer assim... O que resiste do Kotler dentro disso? Né? Os 4 P's, né? Promoção, praça. Quando você vai falar de praça hoje, que é onde você está, antes você falava em ponto físico. Localização. Hoje é acesso. Né? Então, assim, em que canais eu estou? Como eu estou usando esses canais? Eu compreendo que tem uma diferença de eu estar no TikTok e eu estar dentro do Instagram? Do ponto de vista de imagética, do ponto de vista de linguagem, qual é a diferença que eu tenho que me apresentar para um e para o outro? Todas as empresas têm que estar no TikTok? São coisas para a gente pensar. Sobre o produto, mesmo que eu trabalhe com produto físico, que eu posso estocar, que eu posso ter uma previsibilidade, né, dentro dessa indústria de criar esse negócio, e daí ter a disposição para atender demanda na hora que ela acontecer, ou trabalhar just in time mesmo, que eu produzo, né, na hora que eu vou entregar de produto mesmo, eu preciso entender que hoje eu tenho que ter sempre o serviço embarcado. Por que eu tenho que ter serviço embarcado? Porque é o que as pessoas esperam. É no serviço que você agrega valor? É polêmico eu dizer isso, mas eu trabalho com isso, eu amo isso, sou fascinada com isso, porque eu penso que sim. Eu penso que eu posso ter características no produto e que sejam diferenciais enormes. Mas eu sempre me pergunto assim... se eu tiver acesso a essa tecnologia para produzir esse produto, será que um concorrente meu também não poderia? Então, como é que eu vou me diferenciar do meu concorrente? Como é que eu vou entregar? Né? E o que ele espera? O que ele deseja? Né? E como é que eu vou entregar isso? E daí a gente também tem uma questão muito interessante. Ontem eu estava conversando com um grande empresário na área de alimentícia da região do Rio de Janeiro, e ele estava falando sobre os desafios que ele tem sobre uma marca, que é uma marca que tem um legado e uma tradição, e como é que ele atualiza isso para o novo mercado de geração Z, de geração alfa. Né? Então, como é que ele vai ter longevidade? Ou ele tem que largar um negócio para fazer isso? E daí, o que as pessoas esperam nesse momento, né? Que daí eu e você não caímos na tentação, mas muitos vendem ouro de tolo. Eu vou fazer um rebranding seu, eu vou fazer um mini branding. Eu odeio quando as pessoas falam isso, eu vou fazer um mini branding. Eu vou fazer uma imersão em 2 dias, a gente vai resolver isso. Não é. Preciso mudar a cultura, às vezes eu preciso mudar as pessoas que estão lá dentro, eu preciso fazer, sim, desenvolvimento de produto e de serviço, eu preciso repensar como é que esse meu ponto de venda está, canais que eu estou divulgando ou até mesmo distribuindo isso que eu estou vendendo. E daí eu preciso fazer o quê? Me desnudar, imergir dentro de mim mesmo e sair diferente. É meio que o processo terapêutico do negócio, né? Um processo terapêutico do negócio. É um processo de autoconhecimento do negócio, que a gente quer contínuo, porque ele é cíclico também, né, Cris? E é louco, porque muitas das organizações que eu entro, sobretudo as que não, né, que têm uma longevidade maior, pouquíssimos são os momentos que as empresas param para fazer isso.
eu começo agora, né, nesse mês de novembro, final de outubro, já tem gente que já começou, o processo onde, dentro de clientes que eu atendo durante o ano e outros também, a fazer essas imersões para planejamento do ano que vem. Então, é um momento fundamental, porque as pessoas param e pensam, e não é só a dinâmica de todo mundo se abraçar e o rolo e o novelo de lã passar para cá e para lá. Não é só isso. É você parar para pensar o que vivemos, aonde estamos, para onde vamos. Temos todos os recursos aqui dentro para fazer isso ou vamos ter que nos conectar com stakeholders internos? Como é que estão os nossos stakeholders externos, desculpe. Como é que estão os nossos stakeholders internos? Como é que isso funciona? O que eu preciso para chegar lá onde eu quero? E o planejamento, né, você sabe que a principal característica que ele tem que ter é flexibilidade. Hoje em dia, então... Dependendo do mercado. Dependendo do mercado, dependendo do produto. Total. E é uma mudança de paradigma para muitos empresários que atuam há mais tempo dentro da empresa. Porque ele disse que ele sempre fez e deu certo. Isso. Empresas familiares, grandes desafios. E por que a familiar é tão desafiadora? Né? Quem está empreendendo com o marido, quem está empreendendo com o filho, quem está empreendendo com o irmão. Ou quem herdou o negócio do pai. Ou quem herdou o negócio do pai, que é o quê? Que você sobrepõe, né? As questões que são técnicas e profissionais do negócio com afetos e relações que, às vezes, por si só já são meio doentes. Não é porque as pessoas são péssimas e, meu Deus, não, né? Porque é mais complexo mesmo. Porque você tem ali coisas que às vezes vêm da infância ou que vêm de sistemas familiares que foram estabelecidos e as pessoas importam esses pré-conceitos. Quer dizer, eu digo que uma coisa é antes de eu saber como é que ela é realmente ou me interessar por realmente saber como é que ela funciona e eu vou lá e cara, eu preciso lidar com tudo isso, com esses sentimentos de a mamãe sempre gostou mais de você ou você sempre achou que eu não tinha valor. E ainda tendo todo o pano de fundo do negócio. E outra coisa, com as relações do negócio rodando aqui também dando questões. Porque as pessoas são diferentes. Você não escolhe com quem você vai trabalhar na empresa. Não. Olha que complexo. É muito complexo. E aí, nesses casos, a importância da governança é algo... Total. E muitas vezes não tem, né, Cris? Muitas vezes não, acho que empresa familiar é onde menos se preocupa com governança até o negócio ficar num ponto que está inviável. Daí você tem vícios, né? Quando você não tem governança, você tem vícios. E esses vícios, às vezes, eles são a sentença de morte do negócio. Isso. Porque você, às vezes, você tem uma gordura muito grande dentro de um contexto onde a tua margem, por exemplo, era muito grande. E daí, com a competitividade do mercado, essa margem vai diminuindo. E daí você tá com um problema que é um vício que você tem lá dentro. E daqui a pouco você vai olhar, passar realmente, né, o lápis nas contas, e você vai ver que o negócio ele não tá sendo lucrativo. Ou que ele não vai sobreviver mais um ano. Ou que você já tá pagando para trabalhar. Muita gente, às vezes, quando para fazer isso, descobre isso. É isso. E é diferente quando você tá no começo de um negócio que muitas vezes você se preparou para fazer aquela transição e você já tem lá uma gordura, tem né? Uma reserva. Você tem uma reserva. Aquilo. Ou você tá ainda com uma atividade em paralelo. Isso. E daí você tá investindo, né, esse dinheiro que você tem, esse capital que você tem, para que esse negócio se estruture e caminhe com as próprias pernas. É diferente. É bem diferente. São momentos, por isso que o ciclo é tão importante. Qual ciclo de vida a empresa está? Total. E entender assim, olha, para esse ciclo, né? O que eu quero? O que eu desejo? E daí você tá vendo que as palavras mágicas, os gritos, ou seja uma guerreira, não se aplica aqui. Não. Primeiro, até porque eu não quero ser guerreira. Eu já luto o tempo todo. Eu quero ser feliz. E a gente precisa... Cristina, eu quero que as pessoas sejam felizes vindo trabalhar, né? Isso depende delas também. Super. Mas por isso que também é responsabilidade da empresa garantir um ambiente, uma estrutura que potencialize o desenvolvimento pessoal das pessoas. Certo? Total. E que você tenha valores lá dentro da cultura, e não a cultura no papel, no quadro, mas a cultura que eles vivem no cafezinho. Isso. Onde você tenha espaços de troca, de conversa, de reconhecimento. Porque às vezes a gente vem muito numa visão de que eu tenho que trabalhar muito o reforço negativo. Então, assim, né? Eu vou demitir, eu vou queimar em praça pública e eu vou dizer, olha, tá vendo? Não faz, senão você também vai ser... É a motivação a partir do medo, né? Isso. E não, eu preciso trabalhar assim, olha, quais são os bons exemplos que eu tenho?
e estimular o intraempreendedorismo dentro das organizações. Perfeito. Desde o começo. Mas aí eu tenho que ter o quê? Uma visão para isso. Depois, quando a gente fala de uma empresa que já está estabelecida há muito tempo, você vai ter programas de desenvolvimento organizacional, você vai ter o RH apoiando isso, você vai ter uma fórmula como o Google, por exemplo, que 20% do tempo eles usam para desenvolvimento de novos projetos. Isso já está dentro, né, da lógica de quando as pessoas vão trabalhar lá. Isso é um aspecto... Isso eu acho maravilhoso. Sabe como eu chamo isso dentro das empresas? 20% do tempo para erro. Para erro. Mas as pessoas não querem... Porque tem que ser. Mas olha que louco. O empresário vai lá... Já vi isso muito acontecer, tá? Ele vai lá e ele diz assim, eu vou querer embarcar tecnologia e inovação dentro da empresa. E daí ele vai lá e compra uma empresa para ser um spin-off dele. Eu tenho aquele grande negócio... E ele tem uma lógica de funcionamento, eu compro uma startup, e daí eu vou querer aprender com ela pequena, não é um elefante branco, como é que eu vou aprender com ela para daí eu poder replicar, trazer para cá. Beleza. Daí ele comprou, tá? Não, é isso, é um processo, é beta, tá tudo certo. Acaba os primeiros 6 meses... Como é que tá a lucratividade de vocês? Já começa a cobrança. E começa a matar, entendeu? É isso, por isso que a inovação não resiste às grandes empresas, a essa estrutura antiga. E eu considero uma falta de coragem dentro das empresas, sabe? Você sabe o que eu acho que é? Pode ser falta de coragem, mas eu entendo também as pressões. Quando você abre capital, por exemplo, e você vai ter que ir lá desvelar os teus números, o acionista ele vai querer ter retorno daquelas ações. Certeza. Mas, por um outro lado, tem uma outra questão também que você sabe o que eu acho? Eu acho que é uma educação. Eu acho que é um sistema baseado na conquista, no resultado, no sucesso. E a gente, como ser humano... Aí eu tô falando dentro da empresa, fora da empresa, na minha casa. Pouco espaço para testes. Para fracassar, para eu poder repensar, para eu mudar de ideia, para eu me colocar no lugar de quem está aprendendo. Dentro de empresas são muitas certezas, muito eu sei, e só tem valor quem sabe, quem tem certeza. Se você responde eu não sei dentro de um board, você é massacrado. Eu ri muito agora, porque eu lembrei de uma crença central que eu tinha, logo quando eu entrei na faculdade, nas primeiras fases, que eu... fui estagiar já na segunda fase e tive o privilégio de estagiar em grandes empresas. E daí eu tinha uma crença de que as empresas tomavam decisões com base em estudos aprofundados e pessoas que eram a bala que matou Kennedy. E que essas pessoas elas não erravam nunca. Quando eu fui trabalhar e eu fui ver como é que as decisões eram tomadas... Ai, Cris, eu me relaciono muito com isso. A gente tem muitos pontos em comum, né? Me decepcionei tanto. Pra mim foi assim, meu Deus! Eu achava que essas pessoas eram muito boas. E eu entrei e olhava... Pois é, mas isso daí também a gente era muito jovem, então a gente também tinha um pouco de petulância nossa de achar que a gente era a bala que matou Kennedy, que depois foi descobrindo que não era, né? E que bom, né? Porque a gente é humilde, né? Eu acho que, assim, a gente tá aprendendo o tempo todo é uma posição de eterno aprendiz. Eterno aprendiz. Eu acho que a gente envelhece quando a gente acha que a gente tem muitas certezas. E de que a gente não precisa de mais nada. Eu não quero aprender isso. Eu já sei tudo o que eu preciso. Eu acho que quando eu achar que eu tenho tudo o que eu preciso, eu posso morrer. Então, quiçá que eu nunca ache que eu tenho tudo o que eu preciso, entendeu? Tomara. Então, esse que é o desafio. Só que eu tinha essa crença que todo mundo era a bala que matou Kennedy dentro das empresas. E eu também achava que, dentro dessas organizações, o funil para tomada de decisão, ele era muito complexo. E eu descobri que as pessoas que trabalham diretamente já chancelam e dizem assim, vai ser assim. E daí eu te trago, fazendo um link com o que eu falei antes do planejamento estratégico e desdobramento de planejamento, eu paro para pensar, o que é essa decisão que está sendo tomada micro influencia o macro para atingir aquilo? Perfeito. E isso é pouco feito. Concordo. Mas esse é o pressuposto básico de quando eu entro dentro de uma organização. Isso vai ter que funcionar. Por isso que seu trabalho importa tanto. E aí, pegando esse gancho, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Você como consultora, e eu sei que muita gente, né, você mesmo falou, quer ser consultor, quer ser mentor, quer fazer disso um trabalho. Qual que é o maior desafio para você como consultora? É encontrar cliente? É conseguir convencer as empresas da importância disso tudo? É ser mulher? Qual que é o seu maior desafio como consultora? Olha, ser mulher nunca foi um problema, tá? Sempre foi do ponto de vista de gênero, da forma como eu fui tratada, eu acho que tem muito a ver com a forma como você se coloca também. Né? Então, eu tive o privilégio, de vir de uma família onde eu tive consciência,
do valor e voz para ser quem eu sou desde que eu me entendo por gente. Né? Então, seja com os meus avós, a minha avó era uma mulher muito forte, minha avó era professora, era diretora de colégio público no Rio de Janeiro, e ela tinha como conhecimento e o caráter a base da vida dela. Então, né, essa pulseira era dela, inclusive. Ai, né? Então, sempre quando eu boto ela, eu lembro muito, e ela tá comigo sempre. O nome dela era Diva. Né? O que mais você precisa? Ela era uma diva. O que mais você precisa com esse nome? Ela era uma diva. Então, assim, né, eu tive muitos exemplos ao longo da minha vida que me colocaram sabendo quem eu sou. Então, quando eu me apresentei, desde o começo da minha carreira, tá? Desde os estágios, eu sabia quem eu era. Eu sabia que eu não estava pronta e nunca estarei. Mas dentro, né, como uma obra acabada, eu tô sempre em movimento. Uhum. E que a gente só vai conseguir eu melhorar e os lugares melhorarem quando a gente troca. Então, sempre foi a busca da conexão. Então, essa questão de gênero nunca pegou muito. O grande desafio que eu penso é você compreender a cultura de um lugar e você ter o tempo que precisa para você compreender essa cultura e o respeito para com as pessoas dessa cultura, mas sem complacência, identificando os pontos que têm que ser mudados. Eu me lembro, né, meu pai era administrador também, né, e também foi professor, né, da Universidade Federal. Ele sempre falou para mim, Cristina, ele trabalhava na parte de estratégia e financeiro. E eu trabalhava estratégia e marketing, né, até para me diferenciar, né, porque dizia, você é filha do Antônio Alves Filho? Nossa. Tipo, as pessoas já esperavam de mim, né, muitas coisas. Isso foi bom. No primeiro momento eu fiquei assim, meu pai me deu aula no mestrado, né? Meu pai me deu aula no mestrado e eu acho que eu fui a aluna mais cobrada da face da Terra. Né? Autocobrança, inclusive. Total, não, mas ele comigo também. Ele cobrava. O papai nunca teve, né? Que é mole e senta no pudim. Então, nunca teve isso daí também. E daí, assim, o que ele me disse? Cristina, a coisa mais desafiadora na administração é você mudar a cultura de uma empresa. Às vezes é melhor você fechar e abrir de novo, porque ela tá imantada nas pessoas. Esse tecido organizacional, são esses nós, essa trama. E daí eu falei, então tá. É com isso que eu vou trabalhar. É aí que eu vou atuar, esse é o maior desafio. Aí que eu vou. Porque não adianta nada você criar uma estrutura, você criar um programa, você criar negócios, se você não acompanhar a implementação disso com as pessoas. Cristina, eu adoro te ouvir falar. Né? As pessoas dizem muito isso. Adoro te ouvir falar, adoro suas palestras, adoro os programas que você participa. Fantástico, espero que dê insights, espero que eu possa colaborar com as pessoas nesse sentido. Agora, quando esse trabalho de consultoria e mentoria empresarial, que ele é em profundidade e médio e longo prazo, eu preciso usar toda a minha inteligência emocional e racional para compreender contextos, compreender cenários e entender qual que vai ser a abordagem. Eu vou mexer, né, dentro desse tabuleiro de xadrez, eu vou mexer as peças. De que forma eu vou mexer? E por isso que quando a gente vai falar de um trabalho de mentoria, o que geralmente acaba acontecendo? Eu vou atender esses CEOs, eu acabo atendendo as diretorias e em algum dado momento, seja no encontro anual, não sei o quê, eu acabo tendo um contato com as pessoas em termos de team building, pontual daí. Mas eu tenho que ter um acompanhamento do CEO e desse segundo nível, porque senão as coisas não serão implementadas. Não sai do papel. Esse CEO, ele é um visionário. Ele, às vezes, não tem tempo para implementar. E quem vai implementar é o intermediário. É o nível tático. Não vai ser o nível estratégico. E eu preciso capacitar as pessoas para fazer isso. É um trabalho complexo, né, Cris? Qual que é a diferença entre mentoria e consultoria? Esclarece isso pra gente. Isso é uma pergunta muito... As pessoas fazem, né? Eu vejo que a questão da consultoria, eu vou estudar o negócio ou uma vertente do negócio que tem uma demanda em modificar ou melhorar, ou, enfim, ou manter... Algo pontual. Pontual, ou não necessariamente pontual. Pode ser alguma coisa que tem uma vida prolongada, mas é um aspecto específico da organização. Daí eu olho para a organização e depois eu olho para as pessoas. O processo de mentoria empresarial, eu olho primeiro para a pessoa. Para o indivíduo ali. Para o indivíduo. E daí é um projeto de vida, são valores centrais, trajetória de vida. Você não é psicóloga, eu não sou psicóloga. Mas eu preciso entender, né? Eu brinco que é uma arqueologia
pessoal. Sim. Eu faço Linda. isso de tempos em tempos comigo. E tem um trabalho, sabe aquela escultura do Rodin, onde ele tá se auto-esculpindo? É mais ou menos isso. Para mim, a frase de Sócrates, né, sempre me vem à mente quando eu penso isso. Uma vida que vale a pena é uma vida examinada. Esses pequenos momentos que a gente para examinar a vida. Aonde eu tô, como eu cheguei aqui, como eu quero andar daqui para frente. Agora, olha que louco. Você tem hoje, né, a gente tem hoje uma indústria de mentorias, uma indústria de... Vamos falar de mentoria só, nesse momento. Onde eu coloco as pessoas dentro de uma linha de produção. Até isso, né? E daí eu vou, né, num final de semana, num mastermind, nesse curso, sim. eu boto todo mundo dentro de um Zoom, né, ou sei lá, do Google Meet, e daí eu vou tratar todo mundo e eu vou mudar a vida da pessoa como se não houvesse amanhã. Eu fico pensando assim, eu entendo que eu tenho um produto, né, um serviço que eu vendo, que ele é de alto valor agregado, e que nem todas as pessoas, as organizações podem ter acesso, e que eu posso criar níveis para as pessoas terem acesso a pra isso. Para viabilizar de alguma forma. Para viabilizar de alguma forma, ou não, né? Porque vai depender do meu público também. Mas eu preciso compreender que esse trabalho feito dessa forma, numa linha de produção e zero personalizado, ele tem muitas limitações. Superficial, né? E para mim, dentro da minha metodologia, ele já tem uma questão que é um problema no começo, que é da onde ele parte. E é muito engraçado que com homens, né, eu já ouvi isso. Ah, tá, você vem aqui, eu quero que você faça isso, isso e isso, mas assim, eu não quero que você entre dentro da minha mente. Eu não quero... Eu só vou até aqui. Eu não quero que você entre dentro da minha cabeça. Eu digo, claro, tudo bem. Vou entrar na tua alma. E é óbvio que vai acontecer. E não vai acontecer porque é uma prepotência minha. Claro que não. É que ele precisa disso, ela precisa daquilo para o quê? Para ela poder evoluir. E daí vem uma questão. Algumas pessoas, por isso que a anamnese, entre aspas, que eu faço antes de começar um trabalho de mentoria, ela é muito importante, porque eu tenho que entender se a pessoa está preparada para aquilo, se ela quer muito. Porque não vai ser legal no primeiro momento. O timing é assim... ele tem que ser muito alinhado, porque às vezes até o contexto de vida que a pessoa tá, ele não vai ter espaço para um trabalho daquele. Você então, não sente isso no teu negócio? Super, eu falo muito, olha, daqui a uns 6 meses, quem sabe... porque às vezes a pessoa precisa estar muito disposta, muito disponível, muito aberta, e o contexto de vida dela mesmo agora, tem que ajudar. Olha como isso é muito... Isso é luxuoso e isso é muito customizado, é muito tailor-made, né? Você tá olhando o contexto da pessoa para oferecer um serviço para ela. Você não tá na lógica de empurrar, né? Usando Kotler. Contrário. Né? Então, assim, é uma outra questão. Né? Que ele também falava sobre isso, né? Mas eu digo assim... Puxa ou pull. Exato. Mas assim, eu preciso entender que eu não tô só preocupada com dinheiro. Eu tô preocupada em vender aquilo para a pessoa que vai se beneficiar daquilo. Isso. E aquilo, né? Uma chave para as pessoas, né, que estão começando, aquilo vai reverberar. Porque ela vai falar para os outros sobre o que ela vivenciou com você. É isso. Se a gente foca no serviço em termos de como eu estou servindo, de fato, como eu estou contribuindo, ao invés de o quê? De focar no resultado, no quanto eu vou tirar daquilo, quanto aquilo vai me beneficiar, Sim. a coisa flui de forma mais orgânica, né, Cris? Vira uma coisa que é natural. E eu vou falar uma coisa agora para você que acho que você vai corroborar bastante com o que eu vou falar. São personas muito diferentes de eu ser uma palestrante e de eu ser um consultor e eu ser um mentor. O palestrante, hoje em dia, para essas grandes arenas que estão sendo vendidos, ele está muito autocentrado nele mesmo. Perfeito. Ele tem que ser empático com a plateia. Mas precisa. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe. Mas ele vai contar a história na visão dele, do que ele viveu. É sobre ele. É sobre ele. Quando você vai falar de mentoria e consultoria, Lindo. Pouco importa. Você é o que menos importa. Eu sou um instrumento. Eu sou veículo. Perfeito. Não é sobre... Não é a Cristina. Adorei. Cara, isso é muito diferente e poucas pessoas compreendem. Isso é raro. Lindo, é isso. Ô, Cris, o que te dá prazer na vida? Onde você relaxa? Onde que você sai? Eu sei que você ama seu trabalho. Sim. Ama, dá pra ver, olhos brilhando. Mas aonde você repõe as energias?
Primeiro, eu adoro estar com a minha família, né? Estar com a minha família, pra mim, né? Com o Otto, né? Lembra que a nossa primeira interação né? Eram as lives da pandemia, né? Eu te falei que eu tinha comprado o Otto, né? Sim. Então, o Otto, né? O nosso cachorro pandêmico, né? Então, estar com a minha família, estar com o meu bulldog francês, estar com os meus amigos... viajar é uma coisa que eu gosto muito. Porque cozinhar eu adoro, né? Eu adoro cozinhar porque, pra mim, é uma terapia... Quando a gente não precisa, isso, né? Eu escolho fazer. Eu escolho fazer, eu faço um mise en place maravilhoso como eu amo, eu abro uma boa garrafa de vinho. Aquelas fotos. Entendeu? E daí eu ali é um momento de que aonde eu estou trabalhando com as mãos, porque eu trabalho muito com o meu cérebro, eu tô dando vida a alguma coisa que afeta também, porque as pessoas vão comer aquilo. É um momento onde, né, a gente tá comemorando alguma coisa, ou comemorando a vida. Então, esses momentos, Você gosta de celebrar também, né, Cris? Muito. Eu acho que a gente precisa romantizar um pouco a vida no sentido de que eu preciso ter todos os dias, um momento onde eu tenha consciência da gratidão que eu tenho que ter por estar aqui nesse plano. Ai, que lindo. Sabe? E temos que ser gratos todos os dias, né? Ano passado, né, eu tive que me despedir fisicamente do meu pai. Isso, pra mim, foi um marco na minha vida. Que é uma pessoa que era a luz pra você. Meu pai sempre foi pra mim, assim, né, uma das... Foi um exemplo, né? E ele não era um homem perfeito, como eu não sou uma mulher perfeita, mas pra mim ele era, né? Então, e um exemplo de retidão de caráter, de competência, de inteligência. Era um homem muito inteligente, né? E muito afetuoso. E que sempre me respeitou e me amou do jeito que eu sou. E isso foi muito importante para eu saber quem eu era. E eu compreendo que isso foi um grande privilégio que eu tenho. Né? Então, ao invés de eu sofrer pela ausência física dele, eu sou grata por eu ter tido ele durante essa vida e ter ele aqui dentro comigo o tempo todo. Ele está sempre comigo. Ele tá aí. Sempre, né? Então, eu vejo que nesse momento da perda, a gente toma mais consciência de que todos os dias importam. Então... não quer dizer que a gente vai estar feliz o tempo... A gente vai estar alegre o tempo todo. Eu tenho que ser feliz o tempo todo com as minhas escolhas. Né? Então, as escolhas básicas que a gente faz, eu acho que né, com quem eu quero estar. Como eu quero estar. Como é que vai ser? O que vai me mover na vida? E é claro que a gente tem os boletos, né? Todo mundo adora falar sobre boletos, né? E a gente precisa pagar os boletos, isso é o objetivo. Ou para a gente viajar, eu preciso ter dinheiro para viajar, eu preciso ganhar esse dinheiro. Mas eu tenho uma miríade de formas como eu posso fazer isso. E como eu vou interagir com as pessoas, né? Eu acho que o aproximar desses 50 anos, né? Que eu hoje estou mais próxima dos 50 do que dos 40, tem me dado uma clareza maior sobre o que eu quero viver nessas próximas etapas da minha vida e com quem eu quero estar junto. E isso me dá muito prazer e me renova muito. Né? No dia a dia. Quando a gente viaja e vai para fora e conhece coisas maravilhosas, eu vivo com muita intensidade também. Mas se eu tô aqui, né, nessa cidade onde eu tive o privilégio de nascer e eu poder olhar para o mar, né, eu moro na frente do mar, eu poder olhar para o mar todos os dias e eu agradecer por eu morar nesse lugar, que era um sonho que eu tinha, né? Quando eu morava na casa dos meus pais, era num lugar alto, mas eu via o mar lá longe. E daí, quando eu decidi, eu já estava na faculdade, eu tinha 2 lugares que eu sonhava morar. Um na Lagoa, a Lagoa era o máximo nos anos 90, né? E é um lugar muito lindo, muito, muito especial, mas era menos povoado. Ou no João Paulo, que é onde eu moro. Né? Então, uma grande amiga minha comprou um apartamento lá, e eu fui a primeira pessoa que ela foi mostrar, e quando eu estava na faculdade ainda, e eu disse, cara, é aqui que eu quero morar, é onde eu moro. Então, eu compreendo, né? Que as coisas não podem se transformar em papel de parede. Não é porque eu tô num lugar bonito que eu não vou mais enxergá-lo. Não é porque eu tô com esse homem que eu escolhi ser o amor da minha vida, né? Que eu não vou mais enxergá-lo. E desse privilégio de, nessa etapa de vida, né, poder ter trazido ao mundo, né, esse homem, né, o Carlos Eduardo, de entender, né, o privilégio e a felicidade que é tê-lo na minha vida, né, todos os dias. Que lindo. Isso que eu tento... Que a gente não se acostume. Exato. É como se fosse uma passagem, e se eu me for amanhã, hoje valeu muito. E essa vida foi muito significativa, mais ou menos isso. Meu Deus. Eu sabia que você ia me emocionar no final, sabia? Querida. Cris. A gente tá junto pra isso. Eu quero que você volte aqui muitas vezes, porque você tem muita sabedoria. Querida. Muita doçura.
muita vontade de contribuir. Eu tenho uma admiração imensa por você. Tô chorando, tá? Você não precisa gritar, nem pular, porque você motiva a gente com o seu conhecimento, com a sua força, mas principalmente com a pessoa humana que você é. Eu tive o privilégio de te conhecer, eu quero mais de você na minha vida. Eu também quero. Vamos ficar juntas. E eu te agradeço por ter topado, eu sei da sua agenda, dos seus montes de compromissos, tá aqui com a gente é uma grande honra. Eu tenho certeza que esse vai ser um dos mais assistidos. Primeira vez que eu estou chorando na frente das câmeras, hein? Olha na minha estreia no podcast de vocês. Te agradeço muito, de coração. Obrigado por você ser essa mulher tão especial, né? Pra gente estar construindo essa relação de amizade, que a gente possa levar ela para lugares cada vez melhores e que a gente possa aprender uma com a outra. Muito obrigada. Amém. Amém.